ia subir para a Galiléia, e entre a Galiléia e Jerusalém tem Samaria. Samaria fica no meio. E os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Eles não passavam por ali, porque o povo samaritano era um povo rejeitado pelo povo judeu. Mas quando a gente vai ler a palavra do Senhor e observar, aqui a palavra fala assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Samaria era um lugar que todos evitavam. Todos os judeus evitavam passar por aquele lugar. Todos evitavam de ir ali, mas não o Mestre, mas não Jesus. Jesus passou por ali, sabe por quê? Porque Jesus, ele não evita a ninguém, muito menos aquilo a que ele foi chamado. E eu estava pensando, meditando nessa tarde na palavra, e eu comecei a pensar em algumas coisas. Sabe, quantas coisas nós temos evitado com medo de encarar, com medo de enfrentar aquilo. Existem algumas situações da nossa vida que a gente tem medo de enfrentar. Existem algumas coisas que nos arremetem uma dor, um sofrimento. Existem algumas coisas que vêm trazendo assim barreiras, impedimentos, e a gente tem medo de encarar aquilo. Mas quando a gente se atenta para a palavra do Senhor e a gente observa, a gente vê que Jesus, ele não evitou passar naquele lugar que todos evitavam. Sabe por quê? Porque Jesus foi o nosso exemplo. Jesus foi o nosso modelo. Eu não sei se vocês sabem, mas na palavra de Deus existem 365 vezes a palavra não temas. E Jesus veio nos dar esse exemplo de encarar as coisas de frente, de começar a encarar mudanças, a encarar coisas assim que a gente às vezes tem até medo. Sabe quando você fala assim, dá até medo de começar a orar por essa causa? Porque o levante do inferno é tão grande quando eu começo a orar e a lutar por essa causa, que eu tenho até medo. Deixa quieto. Meu Deus, olha aí. Sabe situações assim que a gente prefere fingir que nem existe na nossa vida? É assim que o Senhor quer que a gente encare. O Senhor quer que a gente encare de frente as batalhas. O Senhor quer que a gente encare de frente. Porque Ele fala assim, para que a gente não tenha medo em meio às adversidades. E eu separei aqui 3 exemplos de pessoas na palavra do Senhor, ao qual tiveram medo de cumprir a vontade do Senhor, mas que conseguiram, porque ouviram a voz de Deus. Em Lucas capítulo 5 a gente conhece a história de Pedro. E Pedro, ele fala assim, depois daquela pesca maravilhosa, tinha passado a noite inteira tentando pegar peixes. Mas quando eles voltam sem nada, pensa, a noite inteira trabalhando. Cansativo, hein, gente? De dia é cansativo, mas à noite é mais. A noite inteira. E aí eles estão exaustos, lavando as redes, já pensando em parar. Já tinham parado. E aí o Senhor fala assim, lança a rede. E aí ele pega e fala assim, sobre a sua palavra eu lançarei. Eles vão lá, lança a rede, pesca, a pesca maravilhosa. E aí acontece uma coisa, eles temem a Deus naquele momento. Eles sentem temor dentro do coração deles. E aí Pedro fala assim, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E aí Jesus pega e fala assim, não temas, Pedro, porque eu te farei pescador de homens. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão menores, tão pecadores, que nós não nos sentimos dignos de estar na casa do Senhor, de adorar a Deus, de falar da sua palavra.
sair para o mundo, e eu fumo, e começou a falar tantas coisas. E aí eu tentei, meu filho ficou mal, e eu quis tentar várias maneiras de ajudar meu filho, não consegui, e me lembrei do Senhor. Aleluia. E quis voltar para a casa do Senhor. Mas eu saía da igreja e fumava, e aquilo me fazia um mal. E eu falei assim, eu não vou mais para a igreja, porque Jesus não merece isso que eu sou uma pecadora. Olha aí, Jesus. E ela estava longe da igreja, longe do lugar, da casa do Pai, porque ela não se sentia digna. E aí eu comecei a explicar para ela que a justificação ela vem através da fé. Quer uma prova disso? É o ladrão da cruz. Aleluia. Ele simplesmente acreditou que Jesus era o Salvador. E o mestre falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus. E eu comecei a explicar para ela que Deus, Ele não tem problema com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros. Quando Adão pecou e se escondeu do Senhor lá no paraíso, ele pegou e falou assim, Deus desce lá no jardim e fala assim, Adão, por que você se escondeu? Ele falou assim, porque estava nu. Eu tive medo, eu estava nu. Mas quem foi que te contou que você estava nu, Adão? E aí Deus vai lá, sacrifica o animal, faz vestes para ele. Mas entenda uma coisa, Adão sempre esteve nu. E Deus tinha problema com a nudez de Adão? Não. Deus sempre descia lá. Deus, Ele não tem problema com a nossa nudez. Quando Ele olha dentro de nós, quando eu falo nudez, é porque quando Ele olha dentro de nós, Ele contempla o que existe dentro de nós. Ele sabe das nossas mazelas, Ele sabe dos enganos que existem dentro de nós, Ele conhece as nossas falhas, as nossas limitações, Ele sabe de tudo. E o que o Senhor quer é que a gente tenha um coração que reconheça isso. Oh Senhor, eu sou pecadora, igual o ladrão da cruz. Eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, mas o Senhor é o Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E através daquela atitude dele reconhecer quem ele era e quem Jesus era, ele alcançou a salvação. Então entenda uma coisa: se você tem evitado de fazer algo porque você se sente menor ou se sente inferior, ou você acha que você é tão pecador que não pode se aproximar do Mestre, eu vim aqui para te falar nesta noite: o Senhor te fará pescador de homens, o Senhor te levantará para ganhar a tua casa, o Senhor vai te levantar, porque o Senhor não tem problema com isso. O Senhor quer que você encare essa dificuldade. Para de evitar, para de falar quando isso acontecer, quando eu estiver melhor, quando não. Senhor, o tempo de hoje é já. Os campos estão brancos, existe muita colheita para fazer, e o Senhor te chama hoje para cumprir a vontade dEle, e a vontade é que você esteja próxima dEle. Aleluias. Glória a Deus. Outra pessoa que o Senhor me falou fortemente ao coração foi a respeito de Josué. Quando Jesus chama, quando Deus chama Josué, lá em Josué capítulo 1, ele fala assim, ó: Moisés, o meu servo, está morto. Agora você levanta e passa esse Jordão. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer com Moisés, o meu servo
Existem circunstâncias na nossa vida que a gente tem medo de se levantar para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor nessa noite Ele fala: não tenha medo, eu estou contigo. Sou eu teu ajudador. Seja forte, seja corajoso. Aleluias. Grande é o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. E outra palavra. Olha que coisa. Eu vou ler um versículo que fala aqui, ó, em Josué, capítulo 1. E o verso 8. Muitas vezes, irmãos, a gente fica com medo de se levantar para buscar aquilo que o Senhor já nos entregou. E a palavra fala assim, ó: ninguém te resistirá durante toda a tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás herdar neste povo. Lhes darei a terra que jurei aos seus pais. Sabe o que ele está falando aqui? Não tenha medo, porque aqueles que você tem buscado, eu vou te entregar. Eles vão herdar junto com você. Aqueles que você tem clamado, aqueles que você tem chorado, se levante e atravesse o Jordão. Faz a minha vontade e obedece, porque eu entrego nas tuas mãos. Verso 8 fala assim, ó: o livro dessa lei não se aparte da tua boca, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito nele, porque então terás felicidade e sucesso em teus caminhos. Alguém aqui deseja felicidade na sua vida e sucesso em tudo que você faz, nos seus caminhos? Aqui está a chave, ó: obediência. Aleluia. Obediência à palavra do Senhor. Às vezes a gente busca sucesso no trabalho, no casamento, na vida ministerial. A gente busca sucesso em tantas coisas, em tantas áreas, porque quem aqui não quer ser bem sucedido? Fala sério. Todos queremos. Todos queremos. Até existe uma frase assim que as pessoas usam muito: mas eu tenho o direito de ser feliz. Olha aí. Nós temos o direito de obedecer, e a felicidade será uma consequência na nossa vida. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós paramos para ouvir aquilo que Ele deixou para nós e o que Ele deseja da nossa vida, as coisas começam a mudar na nossa vida. Verdade. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque o Senhor me ensinou o temor do seu nome. Eu louvo a Deus. Se você não tem o temor ainda de andar e obedecer e cumprir o teu propósito, peça ao Senhor, porque Ele dá. Tudo aquilo que a gente pede a Deus, Ele nos entrega. E eu louvo a Deus por isso, porque eu posso falar que eu sou uma pessoa próspera. Eu agradeço a Deus, é para a honra e glória do Senhor que eu falo isso, porque tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos, eu tenho visto prosperar. Eu tenho visto o Senhor em todos os caminhos, até mesmo nos difíceis que eu ando. Aleluia. Porque prosperidade não é que tudo dá certo, mas é que o Senhor sempre está conosco. E mesmo em meio às batalhas, nós somos felizes. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. A próxima palavra que o Senhor colocou, a próxima pessoa que o Senhor colocou para mim hoje, foi o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, em versículo 16 e 17. Eles estavam enfrentando uma situação onde o rei da Síria ele se levantava contra Israel, e todas as vezes que eu creio que é Ben-Hadad, o rei daquela época, Ben-Hadad, ele ia cercar Israel, ele pegava e falava assim:
o profeta Eliseu chegava no rei e falava: foge porque ali tem cilada. Olha aí. E a Bíblia fala que isso aconteceu não por uma, não por duas vezes, mas várias. O Senhor deu livramento porque Eliseu ia e avisava o rei que tinha emboscada. E ali ele fugia, ele conseguia sair dali. E aí Ben-Hadad pega e fala assim: oh, mas o que está acontecendo? Tem alguém avisando o que está acontecendo aqui e contando para eles. E aí um dos servos de Ben-Hadad fala assim: sabe o que é? É que Eliseu ouve o que o Senhor fala nas recâmaras do teu quarto. Deus revelava para Eliseu tudo o que ia acontecer antes, para ele trazer livramento sobre Israel. É isso que acontece quando nós servimos a Deus e nós não nos desviamos do propósito que Deus tem para nós. É isso que acontece quando a gente encara o problema de frente, se levanta e cumpre a vontade do Senhor. Ele nos revela aquilo que irá acontecer de antemão para nos dar livramento. Aleluia. Então aquele rei já não queria mais ir atrás nem do reinado, ele queria pregar era Eliseu. Ele pega e fala assim: traz ele para mim. Oh, Deus. E aí um dia eles acordam e a cidade estava cercada. E aí Geazi, servo de Eliseu, pega e fala assim: e agora? Olha isso, agora não tem como escapar, nós estamos cercados. Meu Pai. Eles são muitos, olha quantos estão nos cercando. Deus. E Eliseu pega e fala assim: ah, Geazi, se você soubesse que muito mais é o que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Aleluia. E aí Eliseu fala assim: ó, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. E ele começa a contemplar guerreiros em carros de guerra, em carros de fogo. E muito mais eram os que estavam com eles do que os que se levantavam contra eles. Esse é o nosso Deus, que quando nós enfrentamos aquilo que nós temos tanto medo, se levanta para nos defender. Sabe por que nós temos medo? Eliseu, em momento nenhum, ele tinha medo. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão espiritual daquilo que estava acontecendo. E quando nós começamos a ter uma visão espiritual daquilo que está acontecendo, nós paramos de temer o homem, nós paramos de temer o inferno, nós paramos de temer as contas, nós paramos de temer as enfermidades, nós paramos de temer, porque nós sabemos que maior é o Senhor que está do nosso lado. Graças a Deus. Aleluias, grande Deus. Deus poderoso. Sabe, irmãos, Jesus em nenhum momento ele pensou sequer em não passar em Samaria. Aleluia. Ele não quis desviar daquele caminho que todos se desviavam dele. Deus, meu Pai. Jesus, quando a gente olha para ele, ele encarava de frente as situações. E foi isso que ele veio nos ensinar. Aleluia. Ele veio nos ensinar a ter um posicionamento na presença dele, assim como Pedro, que estava ali: eu não sou digno, eu sou pecador, mas que quando ele fala: te farei de ti pescadores de homens, larga tudo e o segue. Oh, aleluia! Assim como Josué, que se posiciona e fala assim: o que vocês irão fazer eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Obrigado. Em 1 Pedro, capítulo 4, tem uma palavra que Pedro, o próprio Pedro escreve, aquele que tinha medo, sabe? Ele tinha medo, antes ele achava que ele era um pecador, se afasta de mim, Senhor. Mas ali, quando a gente vai ler a carta que Pedro escreveu, ele fala assim, ó: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho vos estivesse acontecendo. E quando você continua lendo ali, 1 Pedro capítulo 4, você vê que ele fala assim, ó: não passe pela luta como qualquer um, como um bandido, como uma pessoa que não conhece o Senhor, mas bem-aventurado, se alegre, se regozije. Se você estiver passando em luta, passe como um crente, passe como uma pessoa posicionada, passe como alguém que dá um bom testemunho dentro da tua casa, passe como alguém que é um bom exemplo ali dentro da tua empresa, passe como alguém que sabe que tem alguém que se levanta em seu favor. Sabe por que muitas vezes o crente se cala? Porque o próprio Deus vem e fala por ele. Aleluia. Glória ao nome Às vezes é quietinho, irmãos, do Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. mas nós precisamos encarar aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós façamos. Poderoso Deus. Aleluias. Tu és Glória a fiel, Deus. Senhor. Continuando, Aleluia. Jesus estava ali, Aleluia. e diferente de todos os outros, era-lhe necessário Aleluia. passar em Samaria. Meu Deus, olha aí, Pai. Ele não desviou os caminhos dele. Glória ao nome do Senhor. Oh, Espírito. E no versículo 10, e ele passa por Samaria, chega no poço, era meio-dia, tinha uma mulher que vai ali pegar água no poço ao meio-dia. Todos nós conhecemos essa história, essa passagem. Ela era uma mulher que ela vivia no meio de um povo indesejado, no meio do povo dela ela era indesejada. Meu Deus. Ela era uma mulher que tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, era essa conversa que ela estava tendo com o mestre. Oh, Deus. Aleluia. E Jesus pede água para ela. Ele fala: me dá de beber. Meu Deus. E ela fala: mas como, sendo tu judeu, me pede de beber? E aí eles têm uma conversa ali, e ele pega e fala assim, ó: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Você sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? O Senhor foi até aquele poço justamente para se encontrar com aquela mulher. Aleluia. Ele pede água para ela, mas ao mesmo tempo ele pega e fala assim: se você soubesse quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer por você, se você soubesse quem é o teu Deus, se você soubesse
O Senhor tem águas vivas, águas que você nunca mais terá sede. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso. O Senhor é quem cuida. E eles continuam ali naquele diálogo. E ela fala, você não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. E continua. E ela percebe que ele é profeta, porque ele revela que até o marido que ela tem não é dela. E eu vou prosseguir porque o horário já está avançado. Aleluia. E no versículo 23 fala assim, ó, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são os adoradores assim que o Pai procura. Aleluia, grande Deus, para que você veio aqui nesta noite? Você veio encontrar com o Senhor? Mas deixa eu te falar uma coisa, se você o adorar em espírito e em verdade, é Ele que vem te procurar. Aqui a palavra fala que quando a gente adora em espírito dentro de nós e em verdade, Ele vem nos procurar. Em espírito está dentro, em verdade está sendo manifesto aquilo que nós estamos desejando. Em verdade, mudando os meus caminhos. Em verdade, desejando isso mais que a própria vida. Em verdade, me entregando de todo o coração. Em verdade, com o coração contrito e quebrantado. Glória a Deus. Em verdade, no caminho. Glória a Deus, aleluia. Não é imperfeição. Presta atenção, igreja. Não é imperfeição. Não é sendo perfeito. Não é sendo o melhor cantor. Não é sendo o melhor pregador. Não é sendo o que limpa melhor. Não é sendo o que faz melhor. É em verdade. É com desejo ardente dentro de você. É reconhecendo que você falha, mas o seu desejo é de acertar. Glória a Deus. Quantas vezes você já errou querendo acertar? Eu fui muitas. Muitas vezes eu errei querendo acertar. Meu Pai. Em verdade. Ouvindo a voz do Espírito. Aleluia, Jesus. Em verdade. Quem é a verdade da nossa vida? É Jesus. Glória a Deus. Em verdade, é vivendo Jesus nas nossas atitudes. Oh, aleluia! Glória a Deus. Em verdade, é conseguindo manifestar o amor dele. Aleluia! Seja o nome do Senhor. Não adianta estarmos aqui Glória a Deus. e não conseguimos manifestar o amor de Deus Espírito da verdade. dentro da nossa casa, Espírito Santo. dentro do nosso trabalho, Teu nome para sempre, Senhor. com as pessoas que não têm nada a nos oferecer. Porque é muito fácil a gente querer agradar aquele que tem algo a nos oferecer, é ou não é? Aquele ali pode me ajudar, vou agradar ele. Meu Deus. Agora, aqueles que não têm nada a nos oferecer, Aleluia. como aquela mulher do poço, ela não tinha nada, ela não era ninguém, era uma mulher de um povo desprezado e dentro do povo dela ela era desprezada. Você pode imaginar como ela se sentia? Alguém tão pequena, mas que o mestre foi ao encontro dela. Todos a desprezavam, todos. Aleluia. Mas não o Rei da Glória. Mas não Jesus. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus que olha pelas nossas causas, que consegue entender a nossa dor. Esse é o nosso Jesus que não se importa com o que os outros vão falar. Ele vai até o poço e ele fala com uma mulher samaritana. Aleluia.
Glória a Deus. Oh, grande Deus. Glória a Deus. Eu vou ler mais um versículo e eu já vou finalizar, pastor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, Glória a Deus. que vem procurar não aqueles que estão mais arrumados dentro da igreja, nem aqueles que cantam melhor, mas que vêm adorar em espírito e em verdade. Ele vem procurar os verdadeiros adoradores. E no versículo 39, esse para mim é o ápice de tudo que Jesus fez aqui. Isso para mim é uma alegria. Eu me vejo na história dessa mulher. A palavra fala assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Aquela cidade foi alcançada por causa do testemunho de uma mulher que saía meio-dia para ir no poço porque tinha vergonha de ser vista por aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram alcançadas. Sabe por quê? Porque eles puderam ver manifesto a verdade de Jesus na vida dela. Quando ela chegou e deu testemunho do que Jesus era, de quem estava ali naquele poço, eles acreditavam naquela prostituta, que para eles ela era uma prostituta. Que coisa! A gente acredita em história de qualquer um aí da rua que a gente olha com maus olhos? Não acredita. A gente não acredita. Mas quando Jesus vem e muda a nossa história e tira a desonra naquele lugar onde a gente foi desonrado, é ali que o Senhor nos levanta, é ali que o Senhor nos honra, é ali que Ele muda a nossa história, e através da nossa água viva a gente começa a trazer mudança, até mesmo para aqueles que nos apontaram. Esse é o nosso Deus, que transforma a desonra em honra, que transforma a tristeza em alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia. É isso que Ele deseja para a minha e para a sua vida. Que a gente encare aquilo a que Ele nos chamou a fazer. Cara, não tenha medo. Não tenha medo. Maior é o que está conosco do que os nossos inimigos que se levantam contra nós. Esse é o nosso Deus, que deseja que a gente nos entregue em espírito e também em verdade, para que as pessoas possam contemplar e começar a trazer mudança sobre os lugares aonde a gente passar. Esse é o nosso Deus, que quer nos tirar da vergonha e nos dar dupla honra. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo venceu, mas ela também fala que nós somos mais do que vencedores, porque aquele que veio e se entregou já venceu, e nós somos mais do que vencedores, porque a vitória já foi entregue nas nossas mãos. Aleluia. Aleluia. E aquelas pessoas falaram assim para ela, para Jesus: nós viemos por causa dela, mas ficaremos por causa de ti. Glória a Deus. E aquela que não era nada foi a maior evangelista, a maior missionária, foi levantada para ganhar a cidade dela. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Eu quero